na sinagoga diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Que passagem é essa? Vamos entender. No domingo passado, Jesus entra na sinagoga, lembram do Evangelho? Entregam a ele o rolo do livro do profeta Isaías. Então ele proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu com a unção. Lembram disso? É dessa passagem que ele está falando. Então, o Evangelho de hoje é a continuação do que nós ouvimos na semana passada. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele que foi ungido, para que pudesse anunciar. O povo, ao escutar aquilo, diz a palavra, todos davam testemunho a seu respeito, e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui o que você fez em outras cidades. Jesus conhecia o coração daquele povo. Ele sabia que com os lábios eles falavam bem, mas no coração eles não amavam o Senhor com o amor que deveriam amar. Por isso eles se colocam contrários a Jesus. Quando o Senhor continua a dizer, quando o Senhor continua a falar, eles se colocam ao contrário, porque até aí o que Jesus estava falando, ok. Mas aí depois Jesus pega a profecia de Isaías, e aí depois ele faz uma outra alusão ao Antigo Testamento, e ele conta o relato do profeta Elias. Quando ele chega na casa daquela viúva e ele diz assim: estou com fome, faz algo para eu comer. E aí ela diz: mas eu não tenho, eu só tenho aqui esse punhadinho de farinha e um bocadinho de óleo. Quando isso aqui acabar, meu filho e eu, nós vamos morrer. E aí o profeta diz para ela: vai lá e prepara. E ela prepara uma vez, e ela prepara duas, e ela prepara, e não acaba a farinha, e não acaba o azeite. E Deus providencia na vida daquela mulher e daquele filho. Deus derrama em abundância na vida daquela mulher. Aí Jesus depois fala sobre o que o profeta Eliseu fez, quando ele encontra Naamã, o chefe da guarda, aquele homem que tinha ido ao encontro dele, do profeta, só que ele era leproso, e ele diz: vai lá e mergulha 7 vezes, e quando você sair você vai estar curado. Aí aquele povo que estava na sinagoga: aumenta o meu retorno, por favor, porque eu tirei o ponto e eu não estou escutando nada, eu preciso que vocês aumentem aqui agora o meu retorno. Quando aquele povo escuta que Jesus está falando, que Deus fez na vida daqueles, eles pecam por soberba. O pecado primeiro, o pecado primordial. Porque eles pensam: calma aí, como é que Deus vai agir assim na vida de alguém que nem é do povo? Obrigado. Como é que Deus vai agir assim na vida de alguém que nem faz parte do nosso povo? Então eles se sentem melhores. Por isso eles não aceitam, eles falam: não está certo isso, está errado. Por isso eles colocam Jesus para fora e eles tentam lançá-lo do precipício, porque eles pecam pelo primeiro pecado, o pecado da soberba. Eles se sentiam melhores. A bênção de Deus era só para eles, a providência divina era só para eles. Então eles pecam por soberba. Como é que Deus pode fazer isso na vida de uma mulher que adora deuses estranhos? Aquela viúva de Sarepta não era do povo de Israel, ela era pagã. Naamã não era do povo de Israel, era pagão. Ah, padre, mas hoje eu não peco assim não. Claro que muitas vezes nós pecamos assim. Quantas vezes você não já pensou assim? Olha bem, olha lá, fulano morreu e era bom, enquanto aquele miserável daquele bandido que matou não sei quantos está vivo. Por que que ele não morreu? Está pensando? Viu como você se sentiu melhor? Por que que eu fiquei doente? Eu vou à igreja, eu rezo, eu participo da missa, eu vou na hora da graça, eu sou da pastoral, eu sou dizimista, e eu vivo doente. E aquela fofoqueira do prédio do lado ali tem uma saúde que é de ferro. Tu está se sentindo melhor do que ela, por acaso?
Por que eu não consigo arrumar um emprego? Eu sou um homem honesto, eu sou uma mulher honesta. Enquanto aquele sem vergonha, desonesto, que vive fazendo falcatrua, tem um emprego ótimo, maravilhoso. Está se sentindo melhor do que ele? Percebe? Como muitas vezes nós pecamos pelo pecado da soberba. Percebe? Porque todo domingo nós estamos na missa, nós nos sentimos melhores, mais merecedores. E quando Deus faz na vida de alguém o que não fez na minha, eu começo a questioná-lo. Por que ele fez isso? Será que ele não está me vendo? Eu vou ao cúmulo de questionar o amor dele. Eu acho que ele não me ama, porque se ele me amasse, ele teria feito isso na minha vida também. Percebe como nós nos sentimos igualzinho aquele povo ali? E eu não estou falando de você não, meu irmão. Eu não estou falando de você não, minha irmã. Eu estou falando de todo mundo. Nós somos assim. 2000 anos se passaram e nós continuamos com a mesma cabeça soberba de sempre, nos sentindo mais merecedores, nos sentindo mais dignos. Nós não somos mais merecedores, até porque ninguém merece nada. Nossa, padre, que duro. É verdade? Você acha de verdade que você merece o amor de Deus? Acha mesmo? Bota aí a mão na cabeça e pensa. Jura? Não jura não, que você vai pecar outra vez se você jurar. Jura não, por favor. Não merece. Merece não. E se você estava achando que merece, eu vou dizer de novo, merece não. E você que está em casa também, não merece não. Aí é que entra a beleza do amor. Ele é gratuito. O amor, ele vai além do limite. Por que Deus amou aquela viúva de Sarepta? Porque o amor dele vai no limite, ultrapassa o limite. Por que Deus amou Naamã e agiu na vida dele? Porque o amor dele ultrapassa o limite. O amor divino ultrapassa o limite. O nosso amor muitas vezes para no limite. E quando a gente para no limite, o nosso amor vira um amor de merecimento, que não é amor. O nosso amor vira um amor de conveniência. Não é amor. É amor, mas é um amor mais bruto. Imagina um diamante. Quando você olha ele lá na terra, ele é uma pedra. Se você não tiver um olho clínico, você vai dar uma bicuda assim e vai achar que chutou uma pedra. Mas se você vê um diamante todo lapidado lá numa loja de vender diamante, que eu não sei o nome, nunca nem entrei, como é que eu vou saber o nome da loja, né? Você vê e fala, meu Deus, esse é um diamante. Assim é o amor. Quando o amor, ele age por merecimento, ele é amor. Mas ele é um amor que ainda não está lapidado. Nós, muitas das vezes, amamos assim. Igualzinho aquele povo. Como pode falar que Deus agiu na vida daquele povo se nós somos a nação santa, o povo eleito, a raça eleita, amada por Deus? E quantas vezes a gente vive pensando assim? Ai, que bonito. São Paulo nos dá na segunda leitura a receita de não pecar assim, de não pecar pela soberba. Como eu disse no início da pregação, a soberba é o pecado primordial, é o primeiro pecado. Quando Satanás se revoltou contra Deus, ele se revoltou pela soberba. Ele quis ser como Deus. Eu gosto tanto do nome de São Miguel, vocês nunca pararam para pensar, não? O nome de São Miguel é um tapa na cara do capeta. Nunca pararam para pensar? Mas é. Já perceberam que o nome de São Miguel, como é que é? É uma pergunta. Nunca pararam para pensar nisso? É uma pergunta. Quem como Deus, não é? Mas vocês nunca pararam para falar, gente, isso é esquisito. Como é que o nome é uma pergunta? Gente, eu estou aqui porque eu estou me ouvindo aqui, tá? Se eu não olhar, eu vou olhar para vocês, mas eu estou aqui, porque se eu ficar aqui no meio, eu fico surdo, eu não me ouço. E esse trem aqui que eu uso aqui, ó, tá dando problema, depois tem que consertar. Então eu estou aqui porque eu estou me ouvindo. O nome de São Miguel é uma pergunta. Quem como? É um tapa na cara de Satanás. Nunca pararam? Mas é.
Quando Satanás se revolta contra Deus, vai lá São Miguel, o príncipe da milícia, olha na cara de Satanás e diz: quem como Deus? Você está maluco? Claro que São Miguel, pelo amor de Jesus, o senhor não falou assim não. Mas é tipo isso, é como se São Miguel olhasse na cara do capeta e falasse assim: quem como Deus? Você está doido? Não tem ninguém como Deus. Então o primeiro pecado de Satanás é o pecado da soberba, porque ele quis ser como Deus, e ele descobriu eternamente que não é possível ser como Deus, porque não há quem como Deus. Me permitam, eu preciso, se eu não fizer esse parêntesezinho com vocês, eu vou me sentir no débito com vocês. Me acompanhem. No céu não há tempo. A nossa cabeça pensa com tempo. Por isso fica tão difícil a gente entender as coisas do céu. Porque tudo a gente pensa com tempo. Eu acordei mais cedo, eu vou almoçar daqui a pouco, amanhã eu vou trabalhar. Tudo é tempo. No céu não tem tempo. No céu existe eternidade. No céu é sempre agora. Agora. No céu não tem ontem. No céu não tem depois. No céu é sempre já. Agora. Por isso o pecado da soberba satânica, uma vez uma pessoa disse assim para mim, talvez você já tenha até pensado, e não tem problema se pensou, mas vamos refletir sobre isso. Padre, se Deus é tão bom e se Ele é todo poderoso, por que então Ele não perdoa o diabo? É uma dúvida, e eu respeito quem tem essa dúvida. Não pode parar na dúvida, senão daqui a pouco você está querendo converter o capeta, não é verdade? E não tem condição. Por que não tem condição? Não é porque Deus não é misericordioso e Deus não ama. Tudo que Deus amou numa fração de segundos nosso, Deus ama eternamente. Mas por que então o pecado de Satanás não tem perdão? Porque o diabo, ele não tem tempo. Então o não que ele deu à vontade divina na criação está acontecendo agora. Está me entendendo? Ai, pai, deu um nó na minha cabeça. Sangue de Jesus. Vou explicar de um jeito mais tranquilo. Nós somos limitados. Hoje você acorda pensando uma coisa, você pode ler alguma coisa, aprender mais sobre aquilo, e amanhã você muda de ideia. Ok? Ok. A inteligência diabólica, satânica, é uma inteligência espiritual. A inteligência de Satanás não tem limite. Claro que não é como a inteligência divina, mas o demônio não tem limite na inteligência. Quando ele assume a decisão de contrariar Deus, ele assume essa decisão com toda a ciência que ele precisava para tomar uma decisão eterna. Não tem nada além que o demônio possa saber que faça ele mudar de ideia, entendeu? Ficou mais fácil agora? Gente, vocês estão me olhando com uma cara tão estranha assim, ó. Tipo, eu tenho que falar que sim, porque ele está perguntando. Hoje a gente escuta sobre um tema. A gente não sabe muito sobre aquele tema. Amanhã a gente escuta mais sobre aquele tema e a gente muda de ideia, porque a gente aprendeu mais. No ato da criação, Deus deu toda a sabedoria que Satanás precisava. Ele não tem mais o que aprender. Então, quando ele toma uma decisão, a decisão que ele tomou é baseado em toda a sabedoria que ele precisava. Não tem nada a ser acrescentado. Se não tem nada a ser acrescentado, a sua decisão não muda nunca, porque ele não tem nada novo. Entendeu? Por isso, o pecado satânico não tem perdão. Não é porque Deus não teria poder de perdoá-lo, é porque eternamente ele decidiu não fazer a vontade de Deus. E às vezes nós pecamos por volta para a pregação. Mas é bom a gente aprender, é bom a gente saber. E eu dou para vocês porque eu sei que vocês são capazes.
Se eu soubesse que, não, minha casa é mais ou menos, eu ia dar água com açúcar para vocês. Mas eu sei que vocês são capazes de alimento sólido. Por isso eu ofereço. Isso é teologia, da mais pura. Entendeu? E às vezes nós pecamos por este pecado primordial, que é o pecado da soberba. Quando você coloca a sua posição acima da posição divina, você peca por soberba. Por que aquele povo ali pecou? Porque eles acharam que eram melhores, que sabiam mais. Por isso aquela história que Jesus contou daquele povo que nem era do povo dele. Por isso Jesus falou uma coisa errada, soberba. E aí nós pecamos muitas vezes. Só que depois da soberba, vem atrelado à soberba um outro pecado, a vaidade. Quem é soberbo é vaidoso. É tira e queda. Pode perceber. Quem é soberbo é vaidoso. Quem é soberbo tem uma autoimagem que, nossa, quando toca nela, oxi. Padre, eu sei se eu sou soberbo ou não. Eu vou te dar um caminho para você fazer uma reflexão. Se você se justifica muito, se você está muito preocupado com o que o outro pensa de você, você é soberbo. Ponto final. Sabe por quê? Porque você está preocupado com o que estão... É claro, eu não estou dizendo... Se alguém chegar ali fora e falar assim, olha, o padre Julinho, ele é um maluco, assassino, ladrão. Eu vou precisar dar um fim nessa questão. Porque senão outras pessoas vão até se afastar da igreja porque estão pensando algo de... Eu não estou dizendo sobre isso. Mas se alguém chegar aqui para mim, como já fizeram um zilhão de... Gente, eu estou aqui há 8 anos. Vocês têm cada ideia de cada história que surgiu com o meu nome aqui. Outro dia a dona chegou ali, no balcão da cantina e falou assim, ficou sabendo? Falei, qual que foi? O padre Julinho tem um apartamento em frente à Praia da Barra. Eu falei, gente, nunca me levaram. Nunca me levaram. Nunca. Que maldade. Vocês acreditam? A dona falou ali que eu tinha um apartamento na beira da praia. Gente, eu nunca nem entrei num prédio daquele na beira da praia. Eu não tenho nem roupa para ir num prédio daquele. A dona falou que eu tinha um apartamento. Eu falei, gente, por que essa dona não me leva? Ela que deve de ter comprado, deve ter colocado no meu nome, deve ter esquecido. Estou pouco me lixando se alguém vai achar que eu tenho uma... Gente, eu tenho... A única casa que eu tenho é lá da minha mãe em Santa Cruz, gente. Pelo amor de Deus. E nem dá para vender, porque fica no quintal da minha avó. É assim, a casa da minha avó é a casa da minha mãe. Tem gente que mora aqui no quintal da família? Tem, eu sei que tem. É a casa da minha avó na frente, a casa da minha mãe atrás. Está lá. É a única coisa. Estou preocupado com isso? Não estou preocupado. Às vezes nós pecamos por soberba. Junto da soberba, nós pecamos por vaidade. Mas aí olha que interessante, eu já vou acabando essa homilia aqui. São Paulo nos dá na segunda leitura a receita para a gente combater o pecado da soberba. E que receita é essa? É a segunda leitura. Olha que beleza que São Paulo nos diz. Aqui a tradução está como a caridade, mas a gente pode ler como o amor, é a mesma coisa. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo desculpa. Mas olha que interessante, São Paulo ele não está falando aqui do amor. O amor. Tem gente que fala do amor como se fosse um trem, sabe, que viesse assim, olha o amor passando, deixa eu pecar. Não é nada disso, isso é besteira. Mas tem gente que acha que é assim, o amor está aqui, isso é besteira. O amor é uma pessoa. E quando São Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele está falando de alguém. Olha como casa certinho. Veja como vai casar certinho, Talvez você nunca tenha lido a palavra assim, não tem problema. A partir de hoje, leia assim também. Olha que bonito. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não é invejoso, Jesus não é vaidoso, Jesus não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, Jesus não é interesseiro, Jesus não se encoleriza, Jesus não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade,
mas Jesus se regozija com a verdade. Jesus suporta tudo, desculpa tudo, espera tudo, crê tudo. Você está entendendo que quando São Paulo fala, ele está falando é dele. Então qual é a receita, Padre, para que eu não peque por soberba? Queira amá-lo acima de todas as coisas. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Jesus poderia cantar para você essa canção. Que coisa linda. É dessa forma que Ele espera que nós o amemos. É dessa forma que Ele nos convida a amar. O amor precisa ir além. A leitura começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor. E tem uma passagem, tem uma parte que diz assim, ó: se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse amor, isso de nada serviria. Está entendendo? É preciso que tudo que você faça, você ame do jeito que Jesus amou. É disso que agrada o coração dele. Não é fazer caridade pelo fato de fazer, porque até se você fizer caridade para querer aparecer, não é caridade. Mas Jesus nos dá a receita através da carta de São Paulo. Como, Padre, eu posso vencer essa soberba? Peça a Jesus para amar do jeito dele. Faz exercício essa semana. Eu quero te entregar essa semana um exercício para você fazer. Não é para você julgar ninguém, mas eu quero que você, diante das pessoas, questione o seu amor. Quando você chegar em casa agora, você vai encontrar lá sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa. Ao olhar para essa pessoa, não questione ela, questione você. Por que que eu amo essa pessoa? Eu quero saber. Faz essa reflexão. Se você não chegar a essa resposta aqui, ó, eu amo porque eu amo, o amor ainda não está lapidado. Se você chegar assim, ó, eu amo porque, o porquê empobrece o amor. Eu amo a minha mãe porque ela é muito boa comigo. O dia que ela dá de doida e não ser boa contigo, você vai deixar de amá-la. Eu amo meu filho porque ele é muito prestativo, ele me leva para passear, ele paga meu plano de saúde. O dia que ele perder o emprego e parar de pagar o seu plano, você deixa de amá-lo. Nunca diga para alguém, escuta, Caio, você que está em casa também, nunca diga para alguém assim, ó, eu te amo porque, pode parar. Nunca diga, não vem olhar na minha cara e falar assim, ai, Padre Julinho, eu te amo porque o Senhor atendeu a minha... Para! Porque o dia que eu não te atender, tu não me ama. Padre Julinho, eu te amo porque o Senhor celebra a missa. Para! Porque se me der um trem aqui, eu não puder nunca mais celebrar a missa, você não vai me amar? Padre Julinho, eu te amo porque... Não fale mais isso. Eu só quero que você me ame. Tem uma pregação do Padre Fábio de Mello, que ele diz assim, ó, a gente só vai descobrir quem nos ama quando a gente não puder nada. Aí ele fala assim, ele dá até o exemplo dele. Ele diz assim, ó, o dia que eu tiver sem fazer nada, ele vai dizer, coloca o Padre Fábio no sol, tira o Padre Fábio do sol, coloca o Padre Fábio no sol, tira o Padre Fábio do sol. Ele fala assim, é nesse dia, ele falou, é nesse dia que eu não vou servir para nada. É aí que eu vou saber quem me ama. Então quando você quiser falar para alguém que você ama, para no eu te amo, ponto. Eu te amo. Eu te amo porque você, ó, empobreceu. Tem uma serventia. E eu vou dizer um trem aqui que eu vou dar um nó na cabeça. Eu estou até com medo. Mas eu vou falar. Você que está em casa, para de andar, senta e escuta a pregação. Meu anjo da guarda me fala que está uma loucura lá. Pode sentar. E vai botar uma camisa. Você que está vendo a missa sem camisa. Que falta de respeito é esse? Vai botar uma roupa digna, pelo amor de Jesus. Vou falar um trem aqui agora, que vai parecer muito esquisito. Mas eu vou explicar. O amor, ele precisa ser inútil.
Ai, padre, que loucura. Enquanto o amor tiver utilidade, ele é amor, mas ele ainda não está lapidado. O amor é inútil, completamente inútil. Eu, Padre Julinho, quando eu dou um presente para alguém, eu gosto de dar um presente inútil. Sabe o que é um presente inútil? É o que não serve para nada. Sim. Antigamente, agora eu não consigo mais, eu parei, por falta de tempo. E também parei porque eu colecionava moedas. Eu ainda tenho a minha coleção, mas está lá parada há 350 anos. Quando alguém fazia aniversário, sabe qual era o presente que eu dava? Uma moeda. Sim, não serve de nada. Mas os presentes inúteis duram para sempre. Já parou para perceber? Se eu te der uma moeda, você vai guardar aquela moeda a vida toda lá no seu porta não sei o que das quantas, e ele não vai te servir para nada. Daqui a 50 anos você vai pegar aquela moeda e falar, nossa, o Padre Julinho que me deu. Agora eu posso ir ali naquele shopping de rico, só entrei 2 vezes, e foi para me lembrar que eu sou pobre. Sabe qual que é? Que eu tô sim? Quando eu entrei lá, falou assim, pobre. Eu falei, eita, sou eu, né? Só serve para te lembrar que você é pobre. Eu posso ir lá naquele shopping lá bonitão, comprar para você uma bolsa de 30 mil reais. Não posso porque eu não tenho 30 mil reais. Mas se eu tivesse, talvez você usaria a bolsa um mês, talvez um ano, talvez mais. Daqui a pouco a bolsa ou rasgaria, ou perderia a coleção, ou sairia da moda. Tão valiosa a bolsa, perdeu a validade. Posso te dar uma camisa, um tênis, um sapato. Você usa, estraga e acaba. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que você não pode dar presente assim não. Eu estou mostrando que um presente inútil dura para a vida toda. Para a vida toda. Vou dar um exemplo, minha mãe deve estar vendo. Mãe, eu amo a senhora. Eu vou falar que o presente que a senhora me deu é inútil, mas pelo amor de Deus, calma, que eu vou te explicar também. Sexta-feira eu fui em casa, quem me acompanha no Instagram viu. Desde o ano passado eu não ia em casa, aí eu fui em casa sexta-feira. Aí eu estava lá com os meus sobrinhos, a minha mãe chegou, olha isso, olha que inutilidade. Calma mãe, calma, porque aqui está em casa aí, calma. A minha mãe passou lá em Santa Cruz e falou assim, meu filho, olha o que eu vi, lembrei de você. Tem um artesão lá em Santa Cruz, que ele pega essas ripazinhas de caixa, ripa de caixa, sabe, do Ceasa, lixa, e aí a minha mãe comprou um Fusca de madeira. Um Fusca. Não serve para nada. Nada. Para nada. É um Fusca sim. Mas se eu morrer com 150 anos, aquele Fusca vai estar na minha cabeceira de morte. Sim. Melhor seria se me desse um carro zero. Porque um carro zero tem muita utilidade. Mas daqui a pouco quebra uma mola, daqui a pouco quebra a suspensão, daqui a pouco fura um pneu, daqui a pouco a quilometragem. Eu troquei o carro ou vendi o carro, acabou o carro. Você consegue entender que aquele fusquinha de madeira vai ficar, está aqui na minha casa, eu trouxe, está ali na minha casa, vai ficar na minha casa para sempre. Por qual motivo? Porque ele não me serve para nada. Mas ele significa tanto para mim, que eu não trocaria o meu Fusca de madeira que a minha mãe me deu, nem por um carro zero. Sabe por qual motivo? Porque um carro zero eu vou juntar meu dinheiro a vida toda. E lá no fim da vida eu posso comprar aquele carro zero. Mas aquele Fusca de madeira, ele é único no mundo. Ninguém tem um Fusca de madeira que a minha mãe me deu. Ninguém tem. Entendeu, amor? A pessoa não te serve para nada. É um Fusca de madeira. Você vai olhar agora para o teu marido e falar, isso é um Fusca de madeira. Sangue de Jesus tem poder. Não faz isso não. Pelo amor de Deus, você vai arrumar briga em casa, né? Imagina você olhar para... você olhar para a esposa e falar para ela... ah, meu Deus. A mulher vai achar que você está chamando ela de gorda. Não fala isso. Imagina você chamar uma mulher de Fusca de madeira. Ela te arrebenta com o que ela tiver na mão. O que ela tiver na mão, ela te arrebenta, né? Não faz isso, por favor. Acordaram, obrigado. Entendeu a inutilidade do amor? Não me serve para nada.
Mas eu não troco aquele Fusca de madeira nem por um Fusca de verdade. Porque quem me deu aquele Fusca de madeira é única na minha vida. E a partir do momento em que ela é única na minha vida, aquele Fusca é único na minha vida. Você entendeu porque ele, junto do Pai e do Espírito, se tornou homem, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou? Porque além de você ser um Fusca de madeira, Ele te ama porque você é única. Ele te ama porque você é único. Mesmo sendo um Fusca de madeira. É por isso que Deus te ama. Quando você estiver passando por alguma dificuldade com alguém, tomara que teu anjo da guarda te lembre. Ai Deus, aí, é um Fusca de madeira na minha vida, mas eu preciso amar essa pessoa. O amor é paciente, é bom, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Não é vaidoso, não se ensoberbece. Essa semana, vive essa experiência. Quando você estiver perto de alguém, você não precisa falar nada para a pessoa, mas questione o motivo de você amá-la. Enquanto você encontrar utilidade, o amor não está perfeito. Eu amo porque é meu filho, porque trabalha muito, porque me dá as coisas que eu... Não, eu amo porque é meu filho. Eu amo porque é meu pai. Eu amo porque é minha mãe e não tem outra pessoa assim. Eu amo, ponto. É dessa forma que Jesus nos ama. E você que está em casa também, faz esse exercício. E você vai começar a perceber que tem um montão de adereços e acessórios que você precisa retirar para você amar. Porque quando você amar simplesmente pelo fato, porque você ama, quando essa pessoa também fizer algo que não vale nada, você vai lembrar, eu a amo por isso. Eu não amo porque ela é muito boa, mas eu também não vou deixar de amá-la porque ela errou. Porque eu a amo. Eu não amo porque ele faz tudo que eu quero, mas eu também não vou deixar de amá-lo porque ele errou comigo agora. Porque o meu amor por ele independe do que ele faz ou do que ele deixou de fazer. Esse é o amor de Jesus na cruz. E é dessa forma que ele nos ama. Então vamos concluir dizendo para o Senhor, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração. É dessa forma, Jesus, que eu desejo te amar. Canta.